Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a gente vai dar a sequência, da aula do curso básico do Espiritismo. Nós estamos falando pelas apostilas da Casa André Luiz, E nós vamos dar continuidade com a 19ª aula, que vai falar sobre o Pai Nosso, Nós vamos dar início ao Pai Nosso. Então nós vamos dar continuidade assim, rogando a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a todas as equipes que sempre estão conosco assim que a gente começa ou pensa em fazer um estudo, que agradecemos desde já por toda essa assistência. E assim, Senhor, nos dê toda a clareza de opiniões, do que a gente vai estudar, que seja bem claro a todos, que assim seja, graças a Deus. Agradecendo desde já o meu mentor amiga, Bom, a gente vai dar início sobre o Pai Nosso, E a gente vai ter trechos e falar sobre o Pai Nosso, o significado de cada frase, Então, eles fizeram um resumo aqui pra gente, tá bom? A introdução. A oração Pai Nosso, ou oração dominical, foi proferida por Jesus após ter ministrado ensinamentos no Sermão da Montanha. Quando ele termina de orar, um discípulo se aproxima e pede: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Isso está em Lucas capítulo 11, versículo 1, Os espíritos da esfera celestial recomendam-nos no item 1, preces gerais do capítulo Coletânea de Preces no Evangelho segundo o Espiritismo, que a oração Pai Nosso venha a ser colocada como a primeira prece, pois é a oração dominical que Jesus ensinou. A oração Pai Nosso é o mais perfeito modelo, verdadeira obra-prima de simplicidade e humildade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. A prece é um pedido que fazemos a Deus. Podemos escolher um lugar tranquilo, dizer palavras simples, ter o coração cheio de amor. Podemos pedir por nossas necessidades e também por outras pessoas, por alguém doente, por proteção ou por alguém que está em dificuldade. Quando oramos, atraímos coisas boas para a nossa vida. Podemos orar em qualquer lugar e momento. Característica da prece: sinceridade, humildade, amor e fé em Deus. A prece é uma conversa com Deus, onde comungamos com Ele. Podemos utilizar da prece para pedir, louvar e agradecer. Da mesma forma que o corpo não pode substituir sem o alimento, o espírito não consegue manter-se em equilíbrio sem a força da oração. Quando nos extasiamos com as belezas naturais, as estrelas do céu, com o sol, com a lua, é uma forma de oração, a glorificação. Podemos louvar a Deus por sua sabedoria infinita, sua bondade, sua providência, sua grandeza, seu amor, sua força, sua presença, sua criação e etc. Também podemos dirigir ao Pai de rogarmos paciência, auxílio espiritual, consolo, iluminação, paz, oportunidade de serviço, perdão pelos enganos cometidos, amparo para terceiros, para os inimigos e etc. O Pai sempre ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender a resposta dele
e aproveitá-las. Porque nós sabemos, né, que não estamos aqui por acaso, acreditamos em outras vidas, e o que nós viemos passar aqui são desafios que nós muitas vezes pedimos, que nós muitas vezes falamos que iríamos concretizar aquilo, ou que talvez fizemos a outras pessoas, né? E que nós queremos consertar. Então, através do meu exemplo, eu vou passar por aquilo, né? Para dar exemplo a outras pessoas, né? Devemos agradecer a Deus pela existência física, por termos uma família, por todas as nossas faculdades e habilidades, pelo alimento, pelo abrigo, pela presença dos amigos, pela saúde, pelo trabalho, por podermos estudar, por todas as coisas boas, e mesmo aquelas que não julgamos tão boas, mas que são para nós estímulos ao progresso. Porque, como dá continuidade aqui que eu estava falando, quando vem a resposta de Deus, né? Porque muitas vezes a resposta de Deus não é o pedido, não é aquilo que a gente pediu, mas é o que nós necessitamos no momento. É o que talvez nós não, através disso, quando a gente pede, quando a gente aceita e age, né? De acordo com o que Ele está emanando ou enviando até nós, as providências que tanto necessitamos, aquilo nos serve. E se passar daquilo, nós vamos cair muito mais. Então é quando nós não aceitamos aquilo que Deus propõe para a gente e a gente sai atrás de aventuras, né? Aí já é o nosso livre-arbítrio. Aí nós vamos ter as consequências, né, lá na frente do que a gente escolheu, né? Então vamos lá, continuando no próximo parágrafo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que significa, né? Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade, a harmonia do universo e a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação. Desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras. Orgulhoso é aquele que não vos louva. E ingrato aquele que não vos rende graças. Então temos que agradecer a Deus em tudo, né? Deus é nosso Pai, Criador do universo. Todos somos irmãos, filhos do Criador. Deus é Pai amoroso e podemos nos dirigir diretamente a Ele em nossas preces. Ao nos sintonizarmos com Deus, podemos sentir Sua presença, pois em todos os lugares há provas da sabedoria e do amor divino. Devemos louvar a Deus e agradecer a Ele a vida e a família e as experiências, alegrias e tristezas que vivenciamos a fim de evoluirmos espiritualmente. É nosso ato de adorar o Pai, cuja presença enche o universo inteiro e cujo nome é santo e merecedor de todo o nosso respeito. Por isso, não devemos pronunciar tão sagrado nome a todos os momentos por qualquer motivo, né? Como diz assim, não falarás o nome do teu Deus em vão, né? Como Jesus nos explicou. Venha a nós o vosso reino. Vamos lá. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles a observassem. Com essas leis, poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como fazem. O forte ampararia o fraco em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie.
todas as misérias desde o mundo decorrente da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traçam os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso, né? Mas ao homem, além do instinto, deste a inteligência e a razão, né? E lhe destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos, né? Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quiseste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Assim, aqueles que a violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão como soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado de vossas leis estabelecerá o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. Cada um deve colocar ensinamentos de Jesus em prática, a fim de que se instale no reino de Deus em nós, que é o reino da paz, da justiça, do amor. As leis divinas estão gravadas na consciência de cada ser humano. Devemos sempre nos esforçar para realizar o bem, pois só assim alcançaremos a verdadeira felicidade. É um pedido que fazemos ao Senhor para que a terra se transforme em um mundo de paz e de felicidades. Então aqui já está dizendo que está gravado, cravado em nossa consciência. Então não tem como a pessoa dizer: eu não sabia que eu estava agindo errado, eu não tinha noção. A gente tem sim noção, sim. Agora, nessa época de tantas encarnações que a gente vê, gente, né? Não é brinquedo, não. É real, é real. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador, né? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. A vontade de Deus está expressa na lei de causa e efeito, na lei de amor. Devemos vigiar nossos atos, pensamentos e palavras, pois tudo de bom e de ruim que fazemos gera consequências. E ter resignação para aceitar estas consequências, que muitas vezes são os erros do passado, né? Que a gente está tentando resgatar agora. E muitas vezes é duro, é difícil, muitas vezes através de uma doença, muitas vezes através de perdas de emprego, de perdas de pessoas, da vida não ir para frente, dos esforços não prosseguirem, né? Então, muitas vezes a gente tem que passar por desafios doloridos, mas que a gente tem que passar. Deus sabe o que mais convém a cada um de seus filhos. Curvemo-nos, pois, à sua vontade, como filhos obedientes que devemos ser. Mas muitos ainda relutam em não aceitar, né, ao Pai. Relutam em não, né, em não mostrar ao Pai a que veio, né? Porque lá é feito tudo passo a passo do que nós vamos viver aqui na Terra, do que nós planejamos, são passo a passo.
Quando a gente chega aqui, claro que é desviado muita coisa, porque a gente acaba escolhendo, porque a gente tem escolhas, né? E às vezes não escolha tão certa, não é verdade? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isto fizeste do trabalho uma obrigação, que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Né, gente? Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhe destes? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquele mesmo em que pecaram. Mas mesmo a eles não abandonai, porque sois infinitamente misericordiosos, e lhes estendeis a mão providencial, desde que, como filho pródigo, retorne sinceramente para vós. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela não é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro, e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços e aceitarmos como uma justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior. Porque sabemos que sois justo e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, ó Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo. Quando nos falta o necessário, perdoai-lhes se esquece a lei de caridade e de amor ao próximo que ensinastes. Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem. Pois sabemos, graças a nossas novas luzes, que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém. Que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera quanto a tua existência corporal, acarretando-lhes terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Né? Maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue terminar em meia hora, um pouquinho mais, tá? Pedir apenas o necessário, pedir o pão que alimenta o corpo físico e o pão da alma, que é a fé, a confiança em Deus. Dai-nos o pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida material e espiritual, pois não devemos pedir o supérfluo ou desnecessário.
Existe o alimento material e espiritual. Os ensinos de Jesus são o alimento espiritual da humanidade. Deus é quem nos pode dar o que necessitamos. E a Ele pedimos nosso alimento. Pedimos o pão material que alimenta o nosso corpo e o ganhamos pelo nosso trabalho honesto. E pedimos o pão espiritual que alimenta o nosso espírito e ganhamos com a nossa obediência às leis divinas. Né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoai-nos as ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Né? Vamos lá. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos, e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia a sua remissão, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Fizestes da caridade para todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a nossa indulgência, se faltamos com ela para aqueles que nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor de seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que com as suas perversidades nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos disseste nas palavras de Jesus: bem-aventurados que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos levantados pela nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar uma nova vida, aquilo que nesta ou não podemos fazer para o nosso adiantamento. Assim, se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro como sinal resplendente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Assumimos o compromisso de perdoar o nosso irmão sem mágoa, sem rancor, esquecendo a ofensa. Somos espíritos ainda imperfeitos, erramos muitas vezes, mas nos comprometemos a esforçarmos-nos para sermos caridosos, perdoando e esquecendo as ofensas contra nós proferidas. É desculpar quando nos magoam, como Deus perdoa as coisas que fazemos de errado. Se nós não perdoarmos aos que nos ofenderem, não poderemos merecer o perdão de Deus. Logo, para merecermos o perdão de Deus, é preciso que perdoemos o mal que os outros nos fizeram. Né? Ainda tem isso também. Precisamos perdoar a todos para seguirmos em frente. Né? Tá certo? Vamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretem
para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta para suas influências, enquanto eles são impotentes em renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz dos vossos anjos, guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode engenhar nenhum mal. Somos nós mesmos que criamos ao fingir as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só aparece irresistível para aqueles que não se comprazem. Se tivermos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso que o Senhor, que solicitamos a vossa assistência e aos bons espíritos para resistirmos à tentação. Analisar as situações, aprender com os erros, procurar fazer o bem sempre o bem correto. Não basta analisar o mal, é necessário fazer o bem. Estar atento às influências espirituais de encarnados e desencarnados. Importante que combatamos nossas más inclinações e vícios, porque nossas imperfeições são portas abertas às influências de outros espíritos que desejam nos prejudicar. Que possamos nos esforçar sempre para merecermos o auxílio e a inspiração do nosso anjo da guarda. Compreender que Deus é justo e só faz o bem. Bem sofrer é aproveitar o sofrimento para crescer moral e espiritualmente, sendo resignado, mas sem acomodação. Nós precisamos ter cuidado com nossos pontos fracos, egoísmo, orgulho, desrespeito, preguiças, males físicos e males espirituais. Por essas palavras, nós pedimos a Deus que fortifique o nosso ânimo, para que possamos resistir aos maus conselhos e não permita que pratiquemos o mal. Que assim seja. Que vos apraza, Senhor, a realidade dos nossos desejos, inclinando-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que são feitas segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque nós só quereis o bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todas as por todos os que reclamam a nossa assistência, e em particular fulano, suplicamos para todos a vossa misericórdia e a vossa bondade, e a vossa bênção, desculpa. Tem uma nota aqui. Aqui pode ser feito os agradecimentos a Deus pelas graças concedidas e formulados pedidos que se fizerem para isso, para si mesmo e para os outros. Queremos dizer que tudo seja feito segundo o nosso merecimento aos olhos de Deus. Comentários. A oração dominical é um meio de dirigir a Deus e vários espíritos benevolentes sempre dirigem-se a nós. Trazendo-nos esta oração,
Para o nosso maior entendimento e compreensão, é importante lembrarmos que para chegarmos ao Pai devemos seguir os conselhos de Jesus, que diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, gente? Oração do Pai Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo na mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti trabalha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Muito lindo, né, gente? Falar sobre o Pai Nosso é muito significante e o resumo que eles colocaram de cada frase é mais interessante ainda. Quer saber mais? Assista Ensina-nos a Orar, palestra de Divaldo Franco. Pai Nosso em aramaico, palestra Haroldo Dutra. As referências aqui foi dada pelo Livro dos Espíritos de Kardec, Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, vídeo Ensina-nos a Orar, palestra de Divaldo, onde ela fala sobre o Pai Nosso, retirada da psicografia Espírito Amélia Rodrigues. Vídeo, palestra de Haroldo Dutra, onde fala sobre o Pai Nosso, em aramaico, em nosso aramaico, Haroldo Dutra. Que assim seja. Agradecemos a Deus nosso Pai por essa oportunidade e nos vejamos na próxima aula, na 20ª aula, tá bem? Boa noite e fiquem na paz de Jesus. Um beijo no coração.